A gente fala mais uma vez sobre o rombo das estatais. A gente tem tratado bastante sobre isso nos últimos dias e agora tem novidade. Com indícios de ilicitudes e má administração, a atual gestão dos Correios entra na mira do TCU, a pedido do deputado federal Evair de Mello. O parlamentar está pedindo uma avaliação detalhada do Tribunal de Contas da União sobre o rombo nas contas das estatais. O deputado está ao vivo aqui conosco para explicar melhor esse pedido. Obrigado, deputado, em primeiro lugar, pela presença. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade, boa tarde, parabéns pelo programa, da forma clara e objetiva que tem tratado os problemas, principalmente a partir de Brasília, que afetam a vida dos brasileiros. Olha, nós estamos diante, com certeza, de talvez o maior escândalo já desse governo. Na verdade, temos inúmeros escândalos, mas esse do Correio parece escancarado pela combinação de fatores. Naturalmente, não é só um prejuízo que o Correio tenha dado. Parece que nós estamos diante de decisões administrativas que têm impactado na vida dos Correios e, claro, de outras empresas e autarquias públicas. Inclusive, o próprio presidente da República, hoje de manhã, tentando antecipar uma possível punição que possa ter até política e jurídica sobre o tema, assinou alguns decretos que eu não tive acesso ainda, tentando dar uma mitigada no impacto desse rombo dos Correios. E aí, é claro, é uma combinação de fatores, até porque os Correios fecham o ano de 2024 com um rombo caminhando para 2 bilhões de reais. É algo realmente impressionante como que conseguiram provocar esse prejuízo do Correio. E não é só isso. O próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas está pedindo uma apuração da chamada contabilidade criativa que o Lula 3 copiou da Dilma 1, né, para essa manobra fiscal que foi feita nos Correios, quando, na verdade, ele está tirando o passivo de 2023 e jogando para o ano anterior. E essa decisão é em função do Correio ter desistido de uma ação de 600 milhões de reais, que foi, tinha uma ação trabalhista, enfim, diversas ações do Correio, ao invés de se defender, se proteger, simplesmente acatou isso, e agora o próprio Ministério Público também, Tribunal de Contas, está pedindo essa investigação. O que soma aí também a irresponsabilidade administrativa. Nós já notificamos Polícia Federal, já notificamos o Ministério de Competência, porque, de forma ilegal, o atual presidente do Correio, de ofício, autorizou o transporte de baterias de lítio no bagageiro de aviões, o que é proibido no Brasil, pela regra técnica de segurança, assim como, por exemplo, o cilindro de oxigênio, não pode ser transportado via aérea, só pode ser transportado por via terrestre. As informações que nós temos, que inclusive esse acidente recente desse avião que pegou fogo, que estava fretado para o Correio e teve que fazer uma descida em Guarulhos de forma emergencial, a informação que nós recebemos, a denúncia que nós recebemos, que foi justamente as baterias de lítio que pegou fogo, provocando esse incêndio. E, além dos aviões, não só os aviões específicos para o Correio também estaria transportando isso em aviões de carreira no Brasil, que seria uma ilegalidade e uma responsabilidade. Então, 2 bilhões de prejuízo, a desistência de 600 milhões de uma ação e também a explicação por que o Correio pagou um rombo de quase 8 bilhões de reais da Postales. A gente sabe no governo Dilma o rombo que foi na Postales, e a atual administração do Correio, ela aceitou pagar esses quase 8 bilhões de reais do rombo da Postales. A gente sabe do que foi feito lá, investigado na Operação Lava Jato. Então, assim, é muita coisa, com certeza, essa é só a ponta de um iceberg e mais um grande escândalo já provado e comprovado desse atual governo. Pois é, né? E como o próprio deputado Evair falou, com esse aumento da pressão política, dessa cobrança agora ao governo federal, hoje o presidente Lula assinou alguns decretos que, segundo o governo, prometem dar mais transparência, melhorar a gestão econômica das estatais. E a ministra Esther Dweck, que é do Planejamento, aliás, ministra da Inovação, Gestão e Inovação, é esse o nome da pasta da Esther Dweck, falou sobre essas medidas que o governo está assinando que prometem melhorar a gestão das estatais. E aí já volto com o deputado. Vamos ver o que disse a ministra. É uma ideia de você ter uma modernização e inovação nas empresas estatais. E aí o foco, obviamente, são as empresas que estão com alguma questão financeira, também discutindo empresas dependentes do orçamento, né? Então, nossa preocupação maior é justamente para melhorar a capacidade dessas empresas de gerar valor para a sociedade brasileira, aumentar a sua sustentabilidade financeira e poder pensar, então, remodelagem de modelos de negócios, eventualmente alguma discussão de participação societária.
Ô, deputado, a gente vê que o governo de alguma forma sentiu a pressão, mas será que vai acontecer isso que está prometendo a ministra? Ela fala até de uma forma bastante superficial sobre esse rombo, ela fala alguma questão financeira, é um problema muito mais grave, né? Um rombo gigantesco, histórico, nunca antes visto. Será que esses decretos que foram assinados hoje ajudam a solucionar esse problema de alguma maneira, deputado? Portanto, ressaltar que o governo acusou o golpe, já reconheceu que tem um rombo bilionário, não só nos Correios, mas em outras empresas e outras estatais, e tenta, de certa forma, fazer um chamado gesto, como se estivesse preocupado com conta pública. Desde a PEC emergencial, que nós já alertávamos que o governo não teria nenhuma responsabilidade e não iria cumprir as metas, depois veio o arcabouço, e agora o último anúncio que o governo fez de corte de despesas, um negócio completamente sem nenhuma credibilidade, sem nenhuma consistência, e me perdoe a ministra, né? Esse decreto hoje assinado, e nada é a mesma coisa, porque, na verdade, passa de um protocolo de carta de intenções. De concreto não tem nada. E o governo sabe, está tentando, na verdade, já começar a produzir provas para que possa ser usado como um álibi num processo. E eu não descarto aqui, assim que chegar as respostas do Correio, do TCU, da Polícia Federal, né, do Ministério, as informações, a gente possa, inclusive, já pensar efetivamente em algo concreto aí de uma CPI, que a gente sabe da necessidade disso, embora a gente reconhece o nosso tamanho quantitativo e limitações políticas, mas, de certa forma, os dados, os números estão postos aí, com certeza terá um amplo apoio de toda a sociedade. Nós queremos esclarecimento do fato. O governo, com esse anúncio que fez hoje desses 6 decretos, na verdade, ou seja, acusou o golpe, vai ser usado contra ele mesmo, reconhece que teve um rombo e uma má gestão, que deveria ser o foco nesse momento, pedir aí esse procedimento, e esses decretos possivelmente vai ser uma grande porta de corrupção, porque entre eles, inclusive, está dizendo que o governo pode contratar consultorias. A gente sabe que a esquerda tem esse hábito de contratar um estudo, uma consultoria, um diagnóstico, isso é um hábito deles para lavar dinheiro. Né? Nesses decretos tem uma autorização, inclusive, para que o governo possa contratar consultorias para fazer levantamentos reais de como estão as empresas, para fazer esse diagnóstico. Ora, então para que serve o Ministério Público, para que serve o TCU, e aí o governo quer, na verdade, a gente sabe disso, que é mais um esquema para poder atender alguns amigos, essa estratégia de contratar uma consultoria externa, privada, seja lá de quem for, para poder levantar os dados que já estão postos aí. Os dados são contábeis, aritméticas, são exatos, os números já estão publicados. O que nós queremos agora, na verdade, é uma investigação para saber quem foram os responsáveis. E volto a dizer, você imagina que os aviões de carreira com carga do Correio estão transportando bateria de lítio. Isso em qualquer país minimamente sério do judiciário, né? Eu queria o Flávio Dino investigando isso. O Flávio Dino está inventando um monte de desculpas para postergar, por exemplo, a questão das emendas, querendo criar um factoide aí que está em torno das nossas emendas, mas ele não está pedindo para poder investigar o Correio, não está pedindo para poder investigar a questão de baterias de lítio, ou seja, está preocupado na manutenção do status quo desse governo, e não com o esclarecimento de fato que possa levar, inclusive, nesse caso, um crime ou de prevaricação ou de responsabilidade direta dos diretores, dos ministros e, quiçá, que tenha quiescência do Palácio do Planalto, da Casa Civil, articulação política e do próprio presidente da República, uma vez que essas pessoas que estão cometendo esse série de ilícito são pessoas da sua convivência, do seu relacionamento, o que mostra que estamos diante de um grande escândalo. E a gente espera aí, inclusive, um apoio, como a Revista Oeste está fazendo, de manifestação pública disso, para mostrar isso para a sociedade. Eu espero que outros veículos de comunicação tenham coragem e atitude de proteger o Brasil, pedindo uma investigação séria dessa, que é, talvez, já o primeiro de tantos escândalos que vão surgir aí nas empresas e nas estatais. Deputado, mais uma pergunta, agora do Bruno Musa. Pois não, Musa? Boa tarde, deputado. Bom, primeiro, obrigado pelo seu tempo. Vamos lá, eu estava lendo um pouco desse relatório sobre o prejuízo, até para puxar para a minha parte econômica aqui, de 2,1 bilhões. E quando o senhor mencionou sobre o maior escândalo do PT, eu realmente tenho dificuldade em elencar o que seria o maior escândalo do PT. Talvez a gente ficasse aqui dias e dias, porque é facilmente elencado, né? Mas o problema é que, além da corrupção, envolve uma má gestão por completo. Me causou tamanha estranheza em que um dos pontos que eles mencionaram desse prejuízo bilionário,
que vamos lembrar é coberto com o nosso dinheiro, do pagador de imposto, eles colocaram a culpa na taxa da blusinha. E aí ninguém pergunta quem colocou a tal taxa da blusinha. Primeiro que a gente sabe que não tem a ver com isso esse rombo bilionário. Segundo que eles colocam a culpa em algo que eles mesmos criaram. Como é esse clima interno aí? Eles não percebem o grau de insanidade na justificativa que eles colocam? Ou realmente eles já enxergam nós como os meros servos que não temos capacidade de analisar aquilo que eles falam e temos que simplesmente baixar a cabeça para eles? Existe uma história, vamos dizer assim, dos bastidores de Brasília, que você sempre acusa o seu adversário daquilo, da verdade, que você quer emitir, que se você quer esconder. Vamos pegar, por exemplo, o Haddad, né, no meu conceito, esse mordomo de plantão aí, que não tem nenhum empoderamento político e nem técnico para ocupar o cargo tão importante do Ministério da Economia do Brasil, que, junto com o presidente da República, né, pegam o Roberto Campos, por exemplo, para Cristo, dizendo que toda a culpa da economia é do Banco Central, é do Roberto Campos, do governo anterior, né, do Paulo Guedes, de toda essa equipe. Quando o governo faz essa operação e dizendo que a responsabilidade pela taxinha das blusinhas é mais uma forma de tentar justificar e explicar essa má gestão. Mas a má gestão não é por acaso. Não é má gestão porque são só péssimos administradores, não. É má gestão porque são mau caráter mesmo. Né, eles têm o hábito de cometer crimes. Não é uma má gestão acidental, não foi um erro de decisão estratégica, não. É má intenção, isso é uma conspiração realmente para poder trabalhar como nuvens de gafanhoto na máquina pública, especialidade dele. Eles vão no Postales, fizeram um rombo. Agora pegaram o dinheiro do Correio e pagaram o Postales. Isso é inadmissível. Né? A gente sabe do esforço que está sendo feito, por exemplo, para poder absolver empresários e políticos, inclusive réus confessos da Lava Jato, e agora essa aberração está todo mundo agora sendo perdoado, e não se assustem, daqui a pouco o governo vai começar a devolver aquela multa que a pessoa que era réu confesso pagou. E agora, é claro, a justificativa, porque esse rombo de 2 bilhões já em 24, essa inteligência fiscal dos 600 milhões de reais que tiraram de um exercício e jogaram para o outro, o Correio simplesmente desistiu de recorrer, pagou. Essa ação, por exemplo, foi repetida no Banco do Brasil. Recentemente fizemos a mesma denúncia de 600 milhões que foi pago no Banco do Brasil, de uma ação contra o banco simplesmente aceitou essa ação e pagou isso lá um documento assinado num domingo às 7 horas da noite, completamente fora de qualquer fluxo normal e da moralidade da coisa pública brasileira. E, é claro, né, o Correio ele tem o pior resultado. Além dessa irresponsabilidade, que não é pouca coisa. A questão da bateria de lítio mostra, de novo, nada em Brasília, nada é por acaso. Essa autorização para transportar baterias de lítio em avião, que é proibido, e o presidente o fez de ofício, possivelmente também esconde mais alguma estratégia, que não sabemos o que é, além de responsabilidade. Esse avião que pegou fogo em Guarulhos, saiu de Vitória para Guarulhos, tem que fazer um voo de emergência. As informações que nós recebemos é que foi numa carga de bateria de lítio. Pior do que isso, na sequência, teve roubo e desvio de mercadoria. Ora, como que alguém entra dentro de um avião, dentro de um aeroporto internacional como é Guarulhos, e rouba uma carga e isso não é visto e registrado? Portanto, tudo é suspeito, tudo é de desconfiar desse governo que tem. A índole é ruim, o histórico é ruim, e o comportamento atual mostra que eles mantêm a mesma perversidade de trabalhar como gafanhoto nas contas do dinheiro público brasileiro. Aí a palavra do deputado federal Evair de Mello. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença aqui com a gente. Boa semana, uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, e seguiremos firme aqui, mesmo sabendo da nossa dificuldade, mas fazendo as nossas provocações de investigação, esclarecimento de fato, e trazendo o que mostra o número desse desgoverno, que sem credibilidade, possivelmente não vai conseguir anunciar nenhuma medida de gasto, e fica lançando esses decretos aí, como esse de hoje da estatais, simplesmente para jogar uma cortina de fumaça sobre o que já é caracterizado um dos maiores rombos dessa gestão, não do histórico do PT, mas dessa gestão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado. Boa tarde.